Olá, caros amigos que acompanham o Instituto LivreNet. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ivan Luiz Marques e agora nós vamos falar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão de ontem, tá? HC 104.339, HC 104.339, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei de Drogas. No que consiste esse artigo 44? De cara eu já te aviso, a vedação à liberdade provisória para traficantes. Vedação à liberdade provisória para traficantes. Muito frequente, muito corriqueiro nas varas criminais do nosso país, juízes que negam a liberdade provisória para os acusados da prática de tráfico de drogas por força do artigo 44 da Lei de Drogas. Os juízes afirmam, o artigo 44 da Lei de Drogas veda expressamente a liberdade provisória para traficantes. Por força dessa proibição legal, eu, juiz, não concedo a liberdade provisória. Ponto. Ou seja, a restrição ao trabalho dos magistrados estava vinculado diretamente ao texto de lei. Texto de lei que ontem, 10 de maio de 2012, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Anote aí. Você que está estudando, que precisa se atualizar, você que trabalha no dia a dia forense com o direito criminal, agora, a partir de ontem, da decisão do Supremo Tribunal Federal, não há mais vedação expressa que proíba a liberdade provisória para traficante. Vamos colocar isso num seguinte contexto. O sujeito pratica um dos verbos do artigo 33 da Lei de Drogas. Ele é preso em flagrante por tráfico de droga. De acordo com a sistemática atual processual penal que nós temos em vigor, o que acontecia era o seguinte: a autoridade policial lavra o auto de prisão em flagrante e em 24 horas remete esse APF, auto de prisão em flagrante, para o juiz. O juiz, ele podia relaxar o flagrante se esse flagrante fosse ilegal. Se o flagrante estivesse formalmente em ordem, o juiz tinha outras duas opções. Ou convertir o flagrante em prisão preventiva, que era o que acontecia na maioria dos casos, ou, diz o Código de Processo Penal, eu transformo esse flagrante em liberdade provisória com ou sem cautelares. Para o caso do tráfico, essa segunda opção ficava em aberto. Por quê? O juiz dizia o seguinte: eu não posso conceder liberdade provisória porque a lei de droga me proíbe. Então, quais eram as opções? Ou relaxa o flagrante se ele for ilegal, ou eu converto o flagrante em preventiva. E aí eu digo o seguinte para você, isso, a partir da Lei 12.403 de 2011, poderia até ir antes, a partir da Constituição Federal de 88, ninguém pode ficar preso quando a lei admitir liberdade provisória. Isso está na Constituição. Vem a Lei 12.403, que altera o CPP no capítulo da prisão processual, e diz o seguinte: toda e qualquer prisão processual está vinculada à cautelaridade. Prisão é medida cautelar. Medida cautelar tem que preencher o seguinte binômio: adequação e necessidade. Não importa se a lei veda a liberdade provisória, porque se a liberdade provisória for a medida adequada e necessária, é ela que tem que ser concedida. Então, por isso, diante dessa nova leitura, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa regra da Lei de Drogas é a mesma regra que foi revogada do CPP, é a regra da prisão ex lege. Prisão obrigatória decorrente de lei. A prisão que engessa o juiz. O juiz tem que manter preso porque a lei diz. Isso acabou, gente. Isso acabou. Ontem, a última grande regra de prisão ex lege caiu. Prisão decorrente de pronúncia, prisão para apelar, prisão decorrente de sentença condenatória recorrível e agora prisão obrigatória para tráfico de droga, isso acabou. Isso não significa que essas pessoas que cometem esses crimes não possam ser presas. E aqui eu peço a sua atenção especial. Traficante pode ser preso depois da decisão de ontem? É óbvio que pode. É óbvio que pode. Presentes, os requisitos da prisão preventiva, indício de autoria, prova de materialidade e uma das 4 hipóteses do artigo 312, respeitados os parâmetros do 313, é perfeitamente possível prender preventivamente um traficante. Perfeitamente possível. Prender em flagrante,
Mais ainda, o que não pode é manter alguém preso porque a lei não permite liberdade provisória. Porque não é o legislador que vai escolher quem tem que ficar na cadeia, é o juiz. O juiz, vendo o caso concreto, os fatos, ele vai dizer o seguinte: a prisão nesse caso é a medida mais adequada e é uma medida necessária. Se o juiz afirmar isso, o sujeito continua preso. Agora, o juiz tem que ter a liberdade de afirmar o contrário. Nesse caso, é um traficante de pequena monta, é um réu primário, os indícios são fracos, concedo liberdade provisória. Com ou sem fiança, com ou sem cautelares, porque as cautelares estão no artigo 319 e 320 do CPP. O juiz tem aquele leque de cautelares para escolher por que ele é obrigado a ir para a prisão. Não é. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal falou ontem, tá? Está afirmado, artigo 44 é inconstitucional, pode sim liberdade provisória para traficante, desde que isso seja compatível, adequado e necessário com o caso concreto. Agora, fazer agora um parênteses para falar um pouquinho de direito constitucional com vocês, tá? Para que vocês entendam o trâmite dessa decisão do Supremo ontem. Não foi uma decisão de controle concentrado, não foi uma decisão em ADIM, tá? Foi uma decisão num HC, num habeas corpus, ou seja, esse habeas corpus chegou ao Supremo Tribunal Federal pelo controle difuso. As regras do controle difuso de constitucionalidade nos informam que essa decisão só vale para o caso concreto. Essa decisão do Supremo só vale para o HC 104.339. Esse paciente desse HC foi agraciado com essa decisão. Ou seja, isso é muito importante, o artigo 44 da Lei de Drogas continua em vigor. Ivan, se o juiz usar o 44 hoje, o que eu faço? Aí você vai ter que recorrer e preliminarmente você vai citar essa decisão do Supremo. O Supremo, no HC 104.339, declarou incidentalmente em controle difuso a inconstitucionalidade desse artigo. Portanto, no momento em que essa decisão chegar ao Supremo Tribunal Federal, ela será modificada. Gilmar Mendes, na decisão de ontem, ele fez a seguinte afirmação: para facilitar os trâmites de nossa decisão de hoje para o futuro, cada ministro relator do Supremo que recebeu um processo relacionado a esse tema pode individualmente modificar a decisão, independente de turma, independente de plenário. Isso também é uma construção pretoriana que devemos ficar atentos, mas é mais para o direito constitucional, porque é uma regra nova, algo interno do Supremo, de caráter procedimental, mas que, na verdade, ele visa a economia processual e visa facilitar a capilarização da decisão de ontem do Supremo. Em resumo, gente, o que você tem que memorizar disso tudo que eu falei para você? O seguinte: o Supremo Tribunal Federal disse que o artigo 44 da Lei de Drogas é inconstitucional. Como funciona para que essa decisão tenha efeitos erga omnes, valer para o Brasil todo, acabar com o 44 para todos os processos? Diz a Constituição, uma decisão de controle difuso, vai para o Senado Federal, artigo 52, inciso 10. O Senado faz um controle político dessa decisão e, se entender que sim, a decisão do Supremo está compatível e coerente com a Constituição, o Senado retira o 44 do cenário jurídico nacional. Antes do Senado Federal fazer isso, não. O 44 vai continuar no seu vademecum, vai continuar no seu código, mas você vai colocar uma estrelinha ali, porque você tem que lembrar dessa decisão. Porque essa decisão, apesar de não ter efeitos erga omnes, ela inevitavelmente vai acabar com o 44 da Lei de Drogas. O que possibilitaria, na prática, que cada magistrado do país, diante do caso concreto, valendo-se do CPP e das regras de adequação e necessidade, possa conceder ou não liberdade provisória para os traficantes. Essas foram as informações relacionadas a essa decisão que eu entendi mais importantes para você. Continue acompanhando o nosso trabalho aqui no Instituto LivreNet. Estaremos em breve trazendo novidades a respeito desse tema, porque é um tema que trará muita consequência prática e repercussão dogmática. E
Foi um prazer estar com os senhores. Até uma próxima oportunidade. Tchau.